Graça e paz a todos. Amados, estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje nós estamos estudando a lição de número 9, Hulda, a mulher que estava no lugar certo e na hora certa. O caráter desta mulher, a mensagem desta mulher, a postura desta mulher é uma coisa realmente de admirar. Então vamos analisar agora Hulda, ver o tempo do avivamento. Vamos prosseguir. Primeiro subtópico dentro desse nosso segundo vídeo. Josias promove verdadeiro avivamento. Apesar dos referenciais negativos, cada um escreve sua própria história. É possível romper com o legado de maldição deixado pelos pais e se apegar às verdades estabelecidas na lei do Senhor. A verdade liberta e transforma a vida do homem. Eu observo Josias, o legado que ele recebeu do pai, Amon, foi o pior. O pai dele se envolveu com a feitiçaria, com bruxaria, com encantamento, com os falsos deuses, invocando espíritos e demônios e morreu no seu pecado. O avô dele, Manassés, sacrificou os próprios filhos. Então, meu amado, ele veio de uma herança, meu irmão, de maldição. Mas cada um, meu amado, escreve a sua história. Não importa o legado que você recebeu lá do seu pai, da sua mãe, se ele era feiticeiro, se ele invocava as trevas, se ele serviu o diabo, se ele fazia pacto com as trevas, se ele era ladrão, estuprador, homicida, eu não sei, se era prostituta, eu não sei qual legado que você recebeu dos seus pais. Eu sei que é possível você romper com esse legado. Mas para tal, é possível você se render à palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Josias, quando ele descobre a lei do Senhor, o livro que estava escondido, ele se rende, ele se prostra, ele põe a boca no pó, ele reconhece o estado miserável dele e daquela nação. E ali ele começa uma nova história. A partir do conhecimento da palavra. Meu amado, o verdadeiro avivamento, ele passa pela palavra. Avivamento, meu irmão, que não passa pela palavra, não é avivamento. A palavra, ela transforma, ela santifica, ela purifica. A palavra, ela gera mudança. A verdade liberta e transforma a vida do homem. E assim, meu irmão, é na sua vida. Não importa o legado, a história de onde você saiu. O que importa é a escolha que você faz. Escolha obedecer a Deus. Escolha ser fiel ao Senhor e obedecer a sua palavra. Vamos então ao momento de reflexão dentro desse tópico. O verdadeiro avivamento espiritual passa pela redescoberta do verdadeiro sentido e valor da palavra de Deus. Avivamento sem palavra é fanatismo e sensacionalismo religioso. De onde surgiu aquele avivamento de Josias, que Deus usou e operou nos dias do rei Josias? Surgiu a partir da redescoberta do livro sagrado, que era o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Quando ele lê aquela lei, quando ele se depara com aquelas escrituras, ele prostra-se, reconhece que errou, ele chama o povo, lê todas as escrituras e convoca o povo a fazer uma aliança com Deus. E houve um avivamento, um despertamento, quebrantamento, conserto. Meu amado, avivamento é muito mais do que saltar no poder de Deus. Eu gosto quando eu vejo Jesus operando a igreja, aquele avivamento, alguns pulam, outros saltam, cada um extravasa ou manifesta de forma diferente a presença de Deus e como ele é impactado por essa presença do Espírito Santo. Agora, meu amado, pular, saltar, rodopiar, cair no chão e falar em línguas e fazer o TTT, tatatá, e não tem Bíblia, e não tem palavra, não tem santidade, não tem abandono de pecado, eu descreio esse avivamento.
Isso não é avivamento, não. É fanatismo e sensacionalismo religioso. Há muitos crentes fanáticos que passam muito tempo orando, muito tempo às vezes em monte, mas não passa tempo lendo a Bíblia. Aí vem entregar profetada e revelamento que não tem nada de Deus daquilo ali não. Então, meu amado, nós precisamos ter equilíbrio. Avivamento, ele passa pela palavra. No dia de Pentecostes, antes do Espírito Santo vir e batizar a todos que estavam, os quase 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles passaram 10 dias estudando as Escrituras. 10 dias lendo, reunindo, orando e lendo as Escrituras. E eu mostro para você e provo que eles estavam lendo, que quando o Espírito foi derramado, batizou a todos, e eles falaram em línguas estranhas, alguém disse que eles estavam bêbados e embriagados. Aquela hora do dia. E Pedro se levanta e fala, não, nós não estamos bêbados e embriagados. O que está acontecendo aqui é a promessa do profeta Joel. Por que ele falou com tamanha precisão? É porque eles estavam estudando o avivamento. Eles estavam estudando o derramamento do Espírito Santo que estava escrito lá no livro do profeta Joel. Então o avivamento, ele passa pelo zelo da palavra, redescobrindo o valor da palavra de Deus. Meus amados, avivamento é viver a palavra, é testemunhar a palavra, é viver novidade de vida. Isto é avivamento. E em decorrência dessa postura, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser renovado, você vai falar em línguas, você vai até saltar no poder de Deus. Aí é um avivamento bíblico que leva você a ter zelo de Deus, zelo pelas coisas espirituais e repúdio ao pecado. Isto é avivamento. Fora disso, meu irmão, é fanatismo e sensacionalismo. Nós temos muitos pregadores que pregam sensacionalismo para mexer com a emoção das pessoas, para fazer o crente se emocionar, para trazer mensagem de revelamento, de profetada, de bênção, quando a pessoa está numa vida de pecado. Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Aboliu a idolatria. Na obra de Deus não há lugar para individualidade ou estrelismo. É preciso saber reconhecer o mérito e a importância do trabalho do outro. Josias era bem novo, mas fora auxiliado por pessoas sérias, dedicadas e zelosas para com Deus. Observa, Josias ele assumiu o trono com 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele começou a fazer as reformas. Aos 26 anos de idade, ele já havia abolido toda a idolatria. Alguém fala, mas que menino, que jovem, impetuoso e corajoso. Meu irmão, eu vejo ali, meu amado, aquela questão de reconhecer o trabalho realizado do outro. Na obra de Deus não há lugar para individualismo, não. Josias ele não fez tudo isso sozinho. Ele estava do lado de pessoas que deram para ele o suporte moral, espiritual, intelectual, para ele fazer aquelas reformas e aquelas mudanças. Ninguém consegue fazer nada na obra de Deus sozinho. Há pessoas que pensam que são a última bolacha do pacote. Há pessoas que pensam que Deus só fala por elas, que Deus só usa elas e não usa mais ninguém. Eu olho para Josias, ele fez um grande trabalho, ele aboliu a idolatria, mas ele não fez sozinho, ele precisou de ajuda, ele precisou de apoio, pessoas que abraçavam, que acreditavam nas suas ideias, pessoas que o incentivavam, que o apoiavam. Meu irmão, não há lugar para individualismo na obra de Deus. A obra de Deus ela é feita em equipe, uma equipe coesa, com visão de reino e não com visão de interesses pessoais. Uma equipe com visão de santidade, de mudança, de transformação. Uma equipe com visão de que Cristo cresça e que o homem diminua. Uma equipe, um grupo de homens com a visão que o importante que tem que ser destacado, a única estrela que existe no evangelho e no cristianismo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só ele é a estrela, o resto são todos coadjuvantes. Então, meu amado, eu quero fazer aqui uma reflexão.
O maior segredo do cristianismo não consiste em ser um grande líder com grandes feitos e realizações, mas em revelar e despertar outros grandes líderes. Todo grande líder um dia passará. É preciso investir em pessoas. Meu amado, a grande sacada que eu entendo do cristianismo não é você fazer tudo, você realizar coisas fenomenais, grandiosas, extraordinárias. O grande lance do cristianismo é você revelar líderes, é você levantar líderes e investir em pessoas. Jesus, ele disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Olha que o grande desafio que Jesus teve foi de levantar líder, pegar um homem rude como Pedro, pescador, era um homem sanguíneo, vingativo, e transformá-lo num genuíno pregador do evangelho. Jesus ele pegou 12 homens desacreditados, na verdade 11, porque Judas se perdeu, era ladrão. Entendeu? Entre negócio de dinheiro, cristianismo e ladrão, esse trem é antigo, tá bom, meu querido? Não se escandaliza aí com as coisas erradas aí dentro da casa de Deus, isso aí é antigo. O primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão. Mas observe que Jesus pega homens desacreditados, um publicano cobrador de impostos, Mateus. Eu jamais chamaria um homem que não tinha popularidade nenhuma. Ele vai e chama também Judas. Um desses Judas aí, meu amado, foi o que traiu Jesus, ele era o tesoureiro. Então eu não chamaria. Jesus chamou, deu a ele a oportunidade, ele teve todas as oportunidades. Então, grande sacada, o grande lance do cristianismo não é você brilhar. Não é você crescer, não é você ser o bam. O grande segredo do cristianismo é você levantar líderes, porque você pode fazer um grande trabalho, mas no dia de amanhã você vai partir. E quem vai dar continuidade a esta obra? Daniel Berg e Gunnar Wiener, quando eles foram recolhidos, haviam muitos homens que Deus levantou sobre a liderança desses dois homens. Me preocupa agora com a minha geração. Que Deus levante na minha geração homens com qualidade e caráter semelhante ao que foi Daniel Berg e Gunnar Wiener. Então, meu amado, não se vanglorie dos seus feitos, das suas realizações. Tenha a dignidade e a humildade de reconhecer que os seus seguidores, aqueles que servem, os obreiros que estão do seu lado, eles precisam crescer. Eles precisam fazer o que você faz e fazer melhor do que você. Não é vergonha nenhuma quando o discípulo, quando o obreiro, ele cresce e se destaca mais do que o seu líder. O líder deveria ficar com orgulho, porque passou por ele. Mas muitas vezes no nosso meio, quando alguém começa a se destacar, ele é perseguido, ele é colocado para fora, ele é caluniado, difamado, porque não pode ver o outro crescer, não pode ver o outro brilhar. Jesus, ele veio, meu amado, para fazer os homens maiores, melhores e realizar feitos ainda maiores do que ele. A sombra de Pedro curava. As roupas de Paulo expulsavam até os demônios e curavam os enfermos. Meu amado, esses homens fizeram coisas extraordinárias, porque o grande lance do cristianismo não é você ser grande, é você tornar as pessoas grandes. E muitos não entenderam ainda esta verdade. Vamos então ao nosso terceiro subtópico dentro desse nosso segundo vídeo. Resgatou a lei do Senhor. Corremos o sério risco de nos envolvermos em tantas demandas na obra do Senhor e nos esquecermos de tirar tempo para a nossa meditação e comunhão com a palavra. É possível pregar para muitos e ainda assim perder o caminho da salvação. Quando eu olho aqui para Josias, ele resgatou a lei. A lei estava esquecida, ele era líder. E o trabalho dele de governar, ele estava preocupado com tantas outras questões envolvendo o império, o reinado, questões econômicas, de segurança, eram muitas as demandas, mas ele separou um tempo, ele voltou, se colocou como prioridade, reestabelecer a lei do Senhor. Meu amado, eu e você, enquanto professor de escola bíblica dominical,
você que é pastor, que está à frente da obra de Deus, nós corremos o sério risco de envolver em tantas demandas, em tantas questões que envolvem a igreja, de nós não tirarmos tempo para Deus, para meditação, para a leitura da palavra de Deus. É o que eu chamo da manutenção da graça. E quantos se perderam no ministério? Paulo ele dizia, eu me preocupo, após eu pregar para muitos, eu mesmo não vir a ser salvo. Pode acontecer de alguém pregar o caminho da salvação para muitos, mas ele mesmo não vir a ser salvo, porque ele ensinou os outros, mas ele mesmo não se sujeitou aos seus ensinos, semelhante aos escribas e fariseus. Eles conheciam o caminho da verdade, pregavam o caminho da verdade, mas só não viviam o caminho da verdade. É por isso que Jesus dizia, ouçam tudo o que eles dizem, mas não faça nada daquilo que eles fazem. Eles pregam a verdade, mas não vivem a verdade que eles pregam. Meu amado, precisamos passar tempo com a palavra. Precisamos dar prioridade à palavra de Deus às nossas vidas. O tempo que eu passo com a palavra é mais importante do que o tempo que eu passo pregando a palavra. Amém, meu amado? Vamos prosseguir então. Faça aqui uma pausa no nosso vídeo. Já estamos chegando ao final desse nosso segundo vídeo e eu quero, meu amado, levar você a meditar no que nós falamos sobre o resultado da mensagem e da pregação, da profecia daquela mulher Uda. Trouxe mudança, trouxe avivamento, trouxe abandono de pecado e uma nova postura do povo. Meu amado, o avivamento é isso, mudança de comportamento, um novo propósito, e isso tudo passa pelo quê? Pelo redescobrimento do valor das escrituras sagradas. Meu amado, dentro do cristianismo, não tem como a gente inventar nada, não. Nós já recebemos os livros fechados. Então, há pessoas que parecem que descobriram a pólvora. Estão sempre com inovações aí, ou quando não, aberrações teológicas. Meu irmão, mas que Deus nos guarde. Que o nosso fundamento esteja firmado única e exclusivamente na palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo para o nosso terceiro e último vídeo. Por favor, me acompanhe no próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.